Opa, e aí, tudo bem? Aqui é o Dr. Caio Carinhena, ortodontista. Seja bem-vindo ao nosso canal dos Irmãos Carinhena. Toda terça e quinta-feira, um novo vídeo. E hoje o vídeo que eu trago para vocês é um pouquinho sobre potencialização na primeira fase. Como é importante a primeira fase? Então entendam, em ortodontia autoligada não dá para iniciar e deixar para depois. Tudo tem que ser feito no primeiro dia. Por isso, o diagnóstico, o planejamento, a escolha do acessório, a escolha do torque, qual será o protocolo que você vai trabalhar, elástico classe 2, 3, bite turbos, colagem, definir o desgaste, tudo é fundamental na primeira fase. Eu sei que é um pouco difícil, por isso que nós criamos lá no nosso diagnóstico guiado um quadro que eu já falei em vídeos anteriores, que é aquele quadro que fala um pouquinho sobre problema, solução e qual fase. Por que é importante a primeira fase? Vamos observar um pouquinho mais à frente. Na primeira fase, observe, nós trabalhamos nos casos de apinhamento severo com os fios 12 e 14. Se for apinhamento moderado ou leve, vai ser apenas o fio 14. Ela tem a função, essa fase, de alinhar e nivelar. E o mais importante, eu vou trabalhar mais ou menos um período de 6 meses e eu vou resolver 90% do problema. 90% do problema não é o apinhamento dentário. Quando eu falo 90% do problema, é se a paciente tem uma classe 2 ou uma classe 3, eu vou determinar na minha biomecânica, nessa primeira fase, que eu vou tentar resolver 90% deste problema. Existe talvez 3 protocolos que nós não terminamos na primeira fase. Seria lá os propulsores, assista nosso vídeo sobre propulsor. Propulsor eu faço biomecânica na terceira fase, exodontia de premolares também na terceira fase, e em caso de classe 2, com apinhamento inferior, deficiência mandibular, eu quero fazer um avanço dental-alveolar inferior com os elásticos pesados, aí eu tenho que estar com o fio superior na segunda fase. Fora isso, eu tento resolver tudo na primeira fase. Observe esse quadro. Este quadro que eu falei para vocês em outros vídeos. Problema, solução e fase. Aqui eu determino qual será o problema, qual seria a solução de biomecânica e em qual fase que nós iremos trabalhar. Então, na ortodontia autoligada, eu tenho que ser um ortodontista proativo. Eu tenho que imaginar o que a minha biomecânica vai fazer, vai realizar, e eu tenho que determinar em qual fase será. Eu não posso ser aquele ortodontista reativo. O ortodontista reativo é aquele ortodontista que acontece problema e ele corre atrás. Não é isso que nós queremos. Então, eu determino, através do meu diagnóstico, qual será a minha biomecânica, né? Então, eu vejo o problema, eu determino qual seria a solução e em qual fase que eu vou trabalhar. Vamos ver alguns exemplos. Observe essa paciente, é uma paciente dólico-facial, ela tem uma mordida aberta na região anterior, né? Então aqui ela tem envedamento labial, os lábios têm um volume fino, ela tem um perfil reto, o ângulo está ligeiramente de normal para aberto, né? Quando ela sorri, mostra um pouquinho de gengiva inserida e o corredor bucal está escuro. Quando eu olho internamente, o que ela tem? Uma mordida cruzada posterior, do lado esquerdo, uma mordida aberta na região anterior. Então eu já começo a determinar problemas. Mordida cruzada do lado esquerdo. Observem, mordida cruzada do lado esquerdo. Solução. Para cada dente cruzado vai um botão e para cada botão um elástico 3,16 médio. E em qual fase? Na primeira fase. Problemas. Mordida aberta na região anterior. Solução. Eu tenho duas. Ou eu trabalho com extrusão anterior ou com intrusão posterior. Lá no meu diagnóstico guiado pela face, mostra para mim que ela tem uma exposição gengival até de 2 milímetros. Então, se eu extruir a região anterior, eu vou aumentar essa exposição gengival. Não seria bem-vindo. Então, a ideia é fazer uma intrusão posterior. Como eu quero intruir o posterior com um bite block, vou dar preferência para o uso na segunda fase. Então, primeira fase, elástico para expansão. Após descruzar, aí sim nós vamos entrar na segunda fase, trabalhar com intrusão com um bite block. É o que realizamos. Ela tem um dente cruzado, o dente 15 está cruzado, aqui na nosso segundo premolar superior. Nesse dente irá um botão e na região do lado esquerdo está cruzado de canino a segundo molar. Colocamos os botões palatinos, passamos nosso fio, o fio 14 Cunit, e entramos com os elásticos para a expansão. Após corrigir a expansão, descruzando esses dentes, né? Após descruzar esses dentes, desculpem, nós vamos entrar daí na segunda fase com os bite blocks. Ótimo! Potencialização do sistema
nos protocolos classe 3. Olha que bacana. Essa paciente, ela tem uma grande classe 3. Já mostrei esse caso para vocês. Determinei que nós iríamos trabalhar com distalizações. Sendo assim, eu já começo na primeira fase com os elásticos classe 3, extraí os segundos molares, fiz um mini implante na região da linha oblíqua externa para que pudesse ter uma distalização desses dentes inferiores e abrir o espaço para os caninos que estão bloqueados, tanto do lado direito como do lado esquerdo e inferior. Tudo realizando, tudo sendo feito na primeira fase. Aqui, após 18 meses, a paciente em classe 1. Ok, então, repetindo para vocês, determino o problema, determino qual será a solução e em qual fase que eu vou trabalhar. Ótimo! Observe essa outra paciente. Ela tem uma mordida cruzada também de canino a segundo molar. Isso do lado esquerdo, lado direito, classe 3. Então, problema, classe 3. Solução, elástico 5,16 médio. Em qual fase? Na primeira fase. Problemas, mordida cruzada posterior. Solução, botões palatinos, elástico 3,16 médio e qual fase? Na primeira fase. Ótimo, então observe na nossa oclusal os botões palatinos, elástico classe 3 do lado direito e os elásticos para expansão do lado esquerdo. E isso tudo sendo realizado na primeira fase. Após 4 meses, observem, aqui na primeira consulta, após 4 meses, estamos descruzando. Ela ainda tem classe 3, então continua por mais 2 meses com os elásticos classe 3. Do lado esquerdo já descruzamos, então aqui nós trabalhamos com elástico noturno apenas para manter o resultado que nós conseguimos. Ótimo! Observe essa paciente, ela também apresenta uma classe 3. Perfil classe 3. Então, na face da minha paciente, já determino que eu tenho que fazer um avanço superior. Quando eu olho internamente, apresenta uma mordida cruzada anterior. Nosso protocolo fala, para o problema, classe 3, elástico classe 3, 5,16 médio. Em qual fase? Primeira fase. É que nós realizamos. E quando eu entendo, que os nossos elásticos vai criar uma inclinação desses dentes superiores, eu já determino que os braços superiores têm que estar girados. Toda essa ação foi feita na primeira fase. Então, observe, primeira consulta da paciente, colamos o arco superior, colamos o arco inferior, giramos as peças superiores e estamos trabalhando com os elásticos 5,16 médio. Um bite turbo foi colocado na lingual dos dentes inferiores para facilitar a desoclusão. E aí nós iniciamos com os elásticos após 2 meses de potencialização na primeira fase, já conseguimos descruzar. Por isso é importante nós determinarmos o problema. Eu aproveito todo esse apinhamento dentário, toda essa energia do meu fio e eu propulsiono ela para onde eu quero. Então eu queria direcionar para frente. É isso que nós realizamos. Aqui descruzado tanto do lado direito como também do lado esquerdo. Ok. E em apinhamento severo? É a mesma coisa, só que começa a trabalhar com 3 efeitos. Existe o atrito, que é o atrito clássico. O atrito clássico é a borrachinha ortodôntica. Já elimina esse atrito clássico utilizando brackets autoligados passivos. Existem 2 efeitos, o efeito Notching e o efeito Biden. Então eu tenho que entender que em apinhamento severo eu não posso trabalhar com efeitos Notching. Eu tenho que diminuir o efeito Notching para efeito Biden. Então é o que nós realizamos. Olha esse caso. Uma paciente que tem um bom perfil, lábios no bom volume, o ângulo está em excelência, ela tem selamento labial. Então, enfim, vocês já conhecem, nós não trabalhamos com extração. Existem 3 pré-requisitos para extração. Ela já não tem esses requisitos. Porém, quando eu olho internamente, ela tem um grande apinhamento superior e também um grande apinhamento inferior. Observe como o nosso pré-molar, a face mesial do pré-molar, está em contato do nosso lateral, tanto do lado direito e também aqui do lado esquerdo, a face mesial do nosso pré está em contato com a face distal do nosso lateral. Então eu começo a entender que o efeito Notching não seria tão bacana, o efeito Notching seria aquelas curvas mais acentuadas no arco. Assista o vídeo, os 11 passos que o Glauber passa para vocês um pouquinho sobre fios, sobre fios na primeira fase em ortodontia autoligada. E eu diminuo os efeitos Notching, transformando os mesmos em efeito Biden. Então eu trabalho com o fio 12 para apinhamentos severos. Em vez de eu colar a peça do nosso canino mais alta, na posição ideal, eu colar um pouquinho mais baixinha
para evitar que eu tivesse uma curva um pouco mais acentuada. Faço isso no dente 13, no dente 23 e o mesmo nos dentes 43 e 33. Como eu sei que eu tenho uma tendência de inclinação vestibular, já giro as peças superiores. Observe os dentes superiores, no linha, no incisivo eu falo de 20 graus, saio de 20 graus positivo para menos 20 graus nessa região. Quando entrar os fios retangulares, vai reposicionar esse nosso dente. E eu entendo que na ortodontia autoligada eu trabalho muito com o efeito lip pumper, com a força dos lábios, porém eu quero auxiliar. Eu sei que a tendência é de abrir a mordida, então como eu sei que eu tenho uma tendência de perda de ancoragem vertical, eu trabalho com os elásticos verticais. O elástico seria um elástico com a mordida aberta anterior, eu trabalho com esse elástico trapézio na região anterior, que é um elástico 5,16 médio, para evitar que abra essa mordida. E é assim que a nossa paciente sai. E quando eu começo a trabalhar com esses pacientes, entendendo dos efeitos negativos que pode acontecer com a minha biomecânica, eu já começo a cercar todos esses problemas e evitar que isso aconteça. Isso facilita a minha finalização. Então, observe esse caso aqui. Essa jovem, ela possui um grande apinhamento superior, também um grande apinhamento inferior. Olha o canino, dente 23, como ele não tem espaço, totalmente bloqueado. Então, na minha colagem, observe do lado esquerdo, eu já diminuo os efeitos notching. Eu colo um acessório um pouquinho mais baixo na ponta do meu canino, eu já giro as peças no lateral, porque eu sei que os mesmos vão ter uma tendência de vestibularização. Girando essas peças, quando entrar o fio 14 por 25, o 19 por 25 TMA, nós vamos verticalizar esses dentes. Ok? Olha mais à frente, em 6 meses de potencialização na primeira fase, coordenando a altura de colagem de peças, eu tenho um dissolvimento desse apinhamento dentário. Olha na imagem oclusal como que nós conseguimos desenvolver todo o arco dessa paciente. Para onde foi o apinhamento? Foi para o lado, um pouquinho para trás. Olhem na finalização dessa paciente. Aqui entrando um pouquinho com os elásticos, classe 2. E olha a finalização dessa paciente, como os dentes superiores estão bem posicionados, não estão vestibularizados. Eu tenho uma classe 1 do lado direito, uma classe 1 do lado esquerdo, um perfeito encaixe. Olha a expansão do arco dentário. Então, em 6 meses, na primeira fase, eu diluí 90% do nosso problema. Olha a qualidade de gengiva inserida sobre esses caninos. E aqui finalização da nossa paciente. Pessoal, eu sei que é muita informação, eu tive que resumir um pouco para ficar acessível a esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, vai ser um prazer respondê-la. Pessoal, agradeço a atenção de vocês, um forte abraço, até a próxima.